São dados relativos à vida pretérita do réu no âmbito criminal. Os antecedentes devem constar da folha de antecedentes do réu. Eu até coloquei uma brincadeirinha aqui com vocês, que o pessoal chama de capivara. Né? Cadê a capivara do cara? O que é isso? É também chamada de FA. Vamos por aqui, ó, entre parênteses aqui para vocês entenderem, que é a FA. Tá? FA, que é a folha de antecedentes do réu. Isso tem que constar na folha de antecedentes do réu. Se não tiver isso dentro do processo, não dá para o juiz considerar como antecedente criminal. Isso é uma regra básica, tá? Então, são dados relativos à vida passada do réu. Os antecedentes ainda tem que estar na folha, na FA ou na capivara. Vamos lá para o primeiro cuidado aqui. Todo o passado do réu que foge do âmbito criminal se inclui na chamada conduta social. Então, por exemplo, procedimento do ECA respondido pelo réu quando ele era menor. Trata-se de um ato infracional e não de antecedente penal. Isso não pode, tá? Ato infracional não pode, de forma alguma, ser considerado como antecedente criminal do réu, beleza? Isso é proibido, isso não pode, isso é expresso. Ou prisão civil por não pagamento de alimentos. Isso aqui também não pode ser considerado pelo juiz. Ah, você tem uma prisão civil, então você tem um antecedente criminal. Também não pode, tá? Quem sabe, talvez isso possa ser considerado na conduta social, mas também é discutível, a gente vai ver isso no próximo item aqui. Bons antecedentes, está errado, não pode falar bons antecedentes, não é correto falar que a pessoa tem bons antecedentes, porque sempre parte do pressuposto que todo mundo tem bons antecedentes, tá? Então é melhor falar apenas que ele não tem antecedentes. Então o réu não possui antecedentes criminais, não pode falar que ele tem bons antecedentes. E o que seriam os maus antecedentes então? Vamos lá, que aqui sim é bem discutido, então a gente vai parar bastante nessa causa aqui agora, vai conversar bastante sobre ela. Maus antecedentes é toda condenação definitiva, desde que não caracterize reincidência. Então, o que a gente tem que saber? O que é reincidência? Se um mau antecedente é aquilo que é uma sentença definitiva que não caracteriza reincidência, a gente precisa primeiro saber o que é reincidência. Se após a extinção da pena já tiver passado o prazo de 5 anos, a condenação não serve mais para efeito de reincidência, mas pode ser valorada como maus antecedentes. Rodrigo, como que funciona isso? Vou mostrar aqui para você. Ó, imagina que tem uma sentença, tá? Essa sentença ela começa aqui. Vamos falar que ela começa em 95. Esse foi o trânsito em julgado dessa sentença. Acabou o processo, não tem mais como recorrer. Aqui começou a contar o processo dele, tá? Depois de 5 anos do final disso, da extinção dessa pena, tá? Na verdade, ele tem que cumprir a pena. Então, vamos falar que ele cumpriu a pena aqui, ó. Aqui foi o cumprimento da pena dele, tá? Acabou a pena dele. Depois que passar 5 anos aqui do cumprimento de pena, então vamos por aqui, ó, aqui 95, ele começou a cumprir essa pena aqui em 96. Então aqui a gente vai chegar em 2001. 2001 para frente, isso aqui já não pode mais ser chamado de reincidência. Se ele cometeu um novo fato, isso aqui já não pode ser chamado de reincidência. Se ele cometeu um novo fato aqui, ó, depois de 2001 aqui, isso aqui não é reincidência. Se ele cometeu um fato aqui sim, reincidente. Vai ser considerado lá na agravante. Deu para entender mais ou menos? Então aqui, ó, tem o trânsito em julgado da pena e tem o final, ele cumpriu a pena. Vamos dizer que a pena aqui foi de 1 ano, né? Então passou 1 ano aqui, ele cumpriu já essa pena. A pena, nesse ponto, ela foi extinta, ela acabou. Aqui não tem mais pena. Passou 5 anos, depois que ele acabou de cumprir a pena. A partir daqui não é mais reincidente, tá? Isso é chamado de prazo depurador. Mas a gente vai estudar isso mais detalhadamente quando a gente vê a reincidência, tá? Mas entenda isso aqui, ó. Após a extinção da pena, isso aqui é importante, que eu expliquei para vocês ali, já tiver passado o prazo de 5 anos, a condenação não vai servir mais para reincidência, acabei de explicar. Mas ela pode ser valorada como mau antecedente. Isso é discutível e eu vou mostrar para vocês o porquê. Outro ponto que pode ser considerado maus antecedentes, pela condenação anterior por crime militar próprio ou crime político, que, segundo o artigo 64.2 do Código Penal, não são considerados para reincidência. Então, o artigo 64.2 do Código Penal é expresso em dizer que crime militar próprio e crime político não são considerados para reincidência. Então, eles podem ser para maus antecedentes. Pode ocorrer também a situação na qual existam, por exemplo, 2 condenações capazes de gerar reincidência. Uma delas fundamenta a agravante, enquanto outra vai ser utilizada como maus antecedentes, evitando assim o bis in idem. Vamos lá para o nosso quadro para eu poder explicar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo apagar ele completamente aqui. Bom, acho que não dá, mas não tem problema. Vamos lá, vou fazer aqui embaixo. Ó. Então você imagina que ele tem
Da mesma forma, ele foi condenado, começou a cumprir pena a partir desse ponto, tá? E aqui teve outra condenação e começou a cumprir pena a partir desse ponto. Então, aqui é o final dos 5 anos, tá? Das duas. Essa aqui acabou um ano depois. Vamos colocar assim para ficar fácil para vocês. Então, entende o seguinte. Se ele cometeu um outro fato aqui ele cometeu um outro fato. Ele estava cumprindo essa pena e ele estava cumprindo essa pena. Então, ele é multireincidente. Ele já tem duas condenações aqui que ele estava cumprindo, tá? Então, pode ser considerada duas reincidências. Uma nesse ponto e uma nesse ponto. O que vai acontecer com esse sujeito? Vamos abrir aqui ó, o nosso quadrinho que eu anotei, que fica mais fácil. Uma vai ser considerada aqui, nas agravantes e na atenuante, porque a reincidência, ela está aqui dentro. Reincidência, ela está aqui dentro. E a outra vai ser considerada onde? Aqui dentro do artigo 59, como maus antecedentes. Isso é possível de acontecer, tá? Então, uma vai ser aqui, ó, maus antecedentes, e a outra vai ser aqui na reincidência. Beleza? Maravilha. Então, vamos voltar aqui. É isso que quer dizer esse exemplo aqui, ó. Pode ocorrer também a situação na qual existam, por exemplo, duas condenações capazes de gerar reincidência, e uma delas fundamente agravante, enquanto uma seja utilizada como maus antecedentes, evitando assim o bis in idem. Por quê? Porque se eu considerasse as duas como reincidência ou as duas como maus antecedentes, ia dar o famoso chamado bis in idem. O que é o bis in idem? Rapidinho para vocês. É quando um mesmo fato gera duas consequências negativas. Então, um mau antecedente vai gerar duas consequências negativas para ele. Vai ter duas reincidências, ou seja, dois crimes vão ser considerados ali para ir piorando no mesmo item. E aí não pode, tá? Atenção, vamos lá. Isso é importante, então você vai pôr uma advertência aí no seu resumo para você entender o porquê que isso aqui é importante. Ultimamente, tem sido aventada a tese de que a superação do quinquênio depurador, calma, vai ficar mais fácil, deve afastar tanto a incidência da agravante, reincidência, quanto o aumento fundamentado na circunstância judicial de maus antecedentes, pois não se pode admitir que uma condenação anterior tenha efeitos pretéritos e contrarie o propósito determinado pelo legislador nas regras da reincidência, de apagar da vida do indivíduo as faltas passadas. Vamos lá para o nosso quadrinho aqui para você poder entender o que acontece. O cara começou... Aqui foi a data da extinção da pena dele, tá? Extinção da pena. Acabou a pena dele aqui. Cumpriu toda a pena, tá? Terminou, já era a pena dele. Passou 5 anos, que nem eu disse. A partir daqui já não pode mais contar como reincidência. Este é o tempo que é chamado depurador de 5 anos. Então, do cumprimento da pena, passou 5 anos, não pode mais chamar de reincidência. Então, a partir daqui, na nossa linha do tempo, ó, já não é mais reincidente. O que a doutrina fala? Que isso aqui poderia ser um mau antecedente. Ocorre o quê? Qual é o problema aqui? Se a reincidência é mais gravosa e depois de 5 anos já não posso mais dizer que ele é reincidente, por que eu poderia falar então que ele tem maus antecedentes? Essa é a lógica, tá? Eu estaria contrariando o propósito do legislador, que foi, depois de 5 anos, apagar isso daqui, para deixar o cara ter uma vida nova, vamos dizer assim. Ó, tua ficha tá limpa, você já tá tranquilo, já cumpriu sua pena, já passou 5 anos, já cumpriu o prazo depurador, não tem mais problema. Não poderia ser considerado, então, como um mau antecedente também, tá? Então, tudo que eu expliquei aqui em cima, essa corrente diverge. Quando eu uso uma, quando eu uso outra, professor? Depende. Você está no Ministério Público, você vai falar que é sim mau antecedente. Se está na Defensoria Pública, você vai falar que isso daqui não pode gerar maus antecedentes de forma alguma e você tem base para falar das duas. Magistratura, desde que bem fundamentado, pode usar tanto uma quanto outra, dependendo do seu posicionamento. Beleza? Então, é isso que quer dizer esse ponto aqui todo, tá? Não poderia ser utilizado. Como é que está isso na jurisprudência? Como é que eu vou fundamentar isso, professor? Está aqui, ó. A segunda turma do STF, ela tem seguido esse entendimento que eu acabei de falar para vocês. Então, ó, a segunda turma do STF entende que não pode, depois de passados 5 anos do cumprimento da pena, não pode nem ser considerado reincidente e nem ser considerado maus antecedentes. E a primeira turma do STF, bem como o STJ em sua maioria, tá? Nas duas turmas de competência criminal, eles são favoráveis à possibilidade de considerar como maus antecedentes as condenações que não mais caracterizam reincidência, ou seja, depois daqueles 5 anos. Acho que isso aqui ficou bem claro para entender, acho que está bem tranquilo para vocês, né? Vamos até afastar aqui para ficar mais fácil de ver tudo, ó. Beleza? Então esse ponto é o ponto de atenção. Sabendo fundamentar, pessoal, você pode colocar qualquer uma das posições. Que nem eu te disse, para o Ministério Público toma mais cuidado na hora de falar que isso não é maus antecedentes, para a Defensoria toma cuidado na hora de falar que é maus antecedentes, beleza?